Olá, hoje eu vou falar sobre prompt, o que é, para que serve e como isso vai ajudar a ensinar uma nova habilidade para a criança que eu atendo, para a criança que eu acompanho, né? Então vamos lá, prompt ou dica é a assistência que a gente dá para a criança quando a gente está querendo ensinar um novo comportamento. É assistência, é ajuda, é o suporte que a gente dá ao ensinar uma nova resposta, né? Então essa ajuda ela não está diretamente ligada ao que a tarefa em si que a gente está querendo ensinar, mas ela é muito útil para evitar que erros aconteçam, né? E os efeitos negativos do erro também aconteçam. Então, ela aumenta a probabilidade da resposta alvo acontecer, né? Por exemplo, eu estou ensinando a criança a escrever, eu estou ensinando a criança a ler. Então, dentro das minhas tarefas, a qual eu escolhi, ela aumenta a probabilidade da resposta correta acontecer. Então, o que acontece quando a criança erra? Né? Eu estou querendo ensinar um comportamento novo, eu estou lá numa atividade com a criança e muitas vezes, por ser novo, ela vai errar. Então, acontece que ela vai errando, errando, errando e vai aumentando o tempo a qual ela não terá acesso aos reforçadores. Então, quando ela erra, o que acontece? Nada. Ela não é reforçada, não acontece nada. Só aumenta a quantidade de tempo que ela está sem acesso às atividades que ela gosta, às coisas que ela realmente quer fazer. Então eu estou aumentando a quantidade de tempo e a privação dela de acesso a reforçadores. Então quando ela erra também a gente não elogia. Geralmente a gente muda a nossa expressão facial, né? Quando a criança erra, a gente dá aquela expressão de meio decepcionado com aquele erro. Então o erro em si, ele provoca muitos efeitos indesejados. A criança ela pode ter sensações negativas, sensações desagradáveis com esse erro, né? E é muito comum nas escolas ser enfatizado a possibilidade dos erros acontecerem. Claro, na vida erros acontecem e a gente também consegue aprender com esses erros, né? Mas quando se trata também de desenvolvimento atípico, né, onde a gente tem outras variáveis em questões, como para as pessoas com desenvolvimento atípico, elas tendem a ter um repertório comportamental mais com pouca variação. Isso implica em baixa tolerância à frustração, implica também a baixa tolerância a mudanças ambientais e implica também a aquisição de cadeias comportamentais supersticiosas. Então, por isso, a gente precisa programar e pensar em um procedimento de aprendizado sem erro. Quando a gente utiliza o procedimento de dicas, o prompt, a gente pensa sempre que no contexto de ensino, algum momento a gente vai precisar esvanecê-los, para a criança ela fique sob o controle dos estímulos antecedentes daquele comportamento-alvo, que é da tarefa em si. Então a gente sempre trabalha de uma forma para que em algum momento aquela ajuda, aquele suporte, aquela assistência se torne desnecessária. Mas a gente não faz assim de uma vez, a gente não dá ajuda e depois retira de qualquer forma, né? O grande erro dos pais é que ao executar uma atividade, ou dos professores, né, ao estar realizando uma atividade, às vezes dá ajuda, às vezes não dá ajuda, então não fica tão claro para a criança o que ela precisa fazer, se a ajuda está vindo, se a ajuda não vem. Então a gente precisa pensar de forma sistemática como a gente vai introduzir o procedimento de ajuda, né? Qual a gente vai utilizar também, para que ele seja esvanecido aos poucos. A gente vai retirar aquela ajuda aos poucos também, para a criança ela emita a resposta de forma correta, sem precisar de assistência alguma. Existem diversos tipos de dicas, a depender do que eu estou querendo ensinar para a criança, né? Qual habilidade eu estou querendo ensinar? Então vou pensar em qual tipo de dica será mais adequada para o ensino daquela habilidade específica. Então, existem dicas físicas, gestuais, existem dicas visuais ou textuais, existem também dicas verbais, dicas contextuais do ambiente ao qual a gente está ensinando aquele comportamento, e existe também dicas inadvertidas. E a gente também pode separar essas dicas
por classificação de intensidade, né? A intensidade mais incisiva, mais intrusiva, da menos intrusiva, até para a gente conseguir pensar em procedimento de retirada daquela ajuda, né, que é o esvanecimento dessa dica. Eu vou dar um exemplo agora de como esvanecer a ajuda ao estar ensinando o repertório de imitação para a criança, por exemplo, né? Como é que eu faço, como é que eu introduzo a ajuda e como é que eu vou retirando aos poucos essa ajuda. Por exemplo, na imitação, geralmente a gente dá a seguinte instrução: faz igual, e faço a resposta que eu quero que a criança emita. Por exemplo, faz igual, e a criança precisa imitar esse comportamento de mão no peito. Por que que eu não utilizo o tipo de ajuda verbal, né? Porque eu não digo assim, mão no peito. Dessa forma, corre o sério risco da criança ela ficar sob o controle instrucional, sob o controle da instrução e não da imitação. E o repertório ao qual eu estou querendo ensinar no momento é a imitação. Então, no momento de esvanecer, vai ser mais fácil com uma dica física, uma dica gestual. Vai ser mais adequado fazer a retirada e o esvanecimento dessa ajuda para a criança ficar sob o controle da imitação, né? Então, como é que eu vou fazer, né? Eu vou dizer faz igual e eu vou imediatamente pegar a mão da criança e colocar no peito, né? Esse tipo de imitação que eu estou ensinando. Então, já vou na minha ajuda mais intrusiva, né? Eu vou na ajuda total. Ao ponto, eu vou diminuindo esse tipo de ajuda. Se eu peguei na mão total da criança e coloquei em direção ao peito, na próxima tentativa, eu vou tentar diminuir. Eu vou pegar aqui mais próximo do cotovelo. Na próxima tentativa, eu vou só tocar levemente no cotovelo. Depois, até que ao dizer faz igual, a criança imita a resposta esperada, que é colocar a mão no peito quando eu dizer faz igual. Então você está vendo que eu vou gradativamente retirando essa ajuda, né? Aqui como ajuda total, depois uma ajuda parcial, uma ajuda mínima, assim até retirar essa ajuda no futuro. Então a escolha do tipo de ajuda é muito importante para o momento de esvanecer. Então, sempre quando você for ensinar uma nova habilidade, pergunta para o terapeuta que acompanha o seu filho qual o procedimento de ajuda mais adequado para aquela atividade específica, né? Porque o especialista vai conseguir te direcionar para o tipo de procedimento de ajuda mais adequado para ser utilizado naquela atividade específica, seja de pareamento, seja de imitação, seja qual for a atividade ou habilidade a qual você está querendo estimular. O que às vezes acontece, muitas vezes, é os pais que estão querendo ensinar uma nova habilidade para a criança, aí vai lá e diz para a criança, né? Quanto é 1 mais 1? Aí a criança, é a primeira vez que perguntaram isso para ela, então ela não sabe, aí ela erra, ou ela não responde, e aí vai criando aquele ambiente estressor, aquele ambiente ansiolítico para a criança, né? Ela nunca ela talvez ainda nem reconheça os números, e o pai já está perguntando para ela, quanto é 1 mais 1? Então é muito importante a gente seguir um protocolo sistemático para que a criança aprenda aquilo que eu estou querendo ensinar. Então evita muito a criança ter um repertório de fuga e esquiva elevado, né? Acontece muito de quando o pai ou a mãe vai apresentar uma atividade, uma tarefa para a criança, e a criança já está chorando, já está fugindo, já está querendo sair correndo. Por quê? Os pais não entendem, né? Porque aquele momento já se tornou algo extremamente aversivo para a criança. Ela não está conseguindo ter acesso ao comportamento adequado, o que é esperado dela, de forma mais imediata. Então, é muito importante a gente utilizar o procedimento de ajuda adequado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil e até a próxima. Obrigado!